Muita gente fatura alto no consultório, mas não enriquece na pessoa física, enquanto tem pessoas que não faturam tão alto assim e conseguem acumular dinheiro, acumular riqueza, ter patrimônio. É um pouco disso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Matheus Winkler, sou médico, sou sócio de Exponencial Med. Estou aqui com o Felipe Manzano, que também é sócio de Exponencial Med, engenheiro, investidor, foi cofundador da Beleza na Web, que foi vendida para o Boticário, da Central Fit, e é investidor também da Medway. Então tem uma vasta experiência aí também como CFO e gosta muito desse tópico de enriquecer e de o que não fazer para ter uma ruína, né? Gosto. Obrigado, Matheus. Obrigado por me chamar para participar do podcast. Espero que seja uma conversa que agregue aí para o pessoal. Esse é um tema muito importante na nossa vida pessoal, assim. Felipão, falando assim, como um engenheiro, com essa visão que tu tem de investidor, de CFO, os médicos, a gente tem uma educação que a gente não aprende a lidar muito com o dinheiro durante a formação e o dinheiro vem fácil depois e a gente nunca tem boas práticas. Para ti, talvez olhando de fora, seja mais ou menos como um alienígena chegando no planeta Terra, assim, ver os médicos. O que tu observa nos médicos que te chama a atenção quanto aos maus hábitos que faz alguns conseguirem acumular, a minoria, e muitos só torrarem mesmo faturando alto? Eu realmente gosto desse tema porque eu sei que quando as pessoas incorporam assim, alguns comportamentos, elas têm uma mudança muito grande no longo prazo. Assim. Como você falou, eu sou investidor da Medway há bastante tempo já, estou envolvido com a empresa desde 2019. E é uma empresa que é fundada por médicos, eu convivo há muitos anos com diversos médicos, e aí eu pude entender um pouco mais as razões, acho que desse tipo de comportamento. O que eu observei, Matheus, é que assim, a medicina ela tem algumas particularidades em relação à jornada de formação do médico, e também tem outras particularidades que têm a ver mais com o momento atual da medicina, que tem uma mudança muito grande em relação aos 20 anos atrás para cá, 10 anos atrás para cá, mudou bastante. Então, deixa eu explicar as duas coisas. E eu demorei um tempo para perceber a razão, a causa raiz desse tipo de comportamento, dessa relação muitas vezes ruim com o dinheiro. Mas o que eu pude observar, e de fato, meio como um alienígena, assim, como um engenheiro que estava convivendo com muitos médicos e já tendo uma bagagem de vida, de experiência diferente, né? Foi muito interessante de entender, ter essa percepção. Primeira coisa é essa questão da formação do médico. Então, primeiro, a faculdade de medicina ela é longa, são 6 anos, e depois tem, para muitos médicos, a fase de residência, que é uma fase que, ao mesmo tempo, trabalha-se loucamente e ganha-se muito pouco. E aí o que acontece é que depois dessa fase de residência, ou mesmo às vezes concomitante com a questão de plantões, etc., o que eu pude perceber depois de algum tempo convivendo com médicos é que tem um pouco um hábito, um ato reflexo de compensação pela rotina miserável que o médico passa muitas vezes, de se pagar com coisas materiais. No início de carreira, com 20 altos, talvez, mais ou menos nessa idade, de falar, eu mereço a viagem para o lugar bacana, eu mereço o iPhone de última geração, eu mereço o carro do modelo do ano, muito pelo fato de falar, eu estudei tanto, eu demorei tanto para começar a ganhar dinheiro, agora eu ganhei dinheiro, então eu posso ter essa renda à disposição para poder meio que compensar os anos que eu passei estudando e na residência ralando. E aí isso é um baita erro, porque você entra num modus operandi jovem, relativamente jovem, de ter essa compensação com coisas materiais, e você não entra no modo de conseguir desenvolver um outro hábito muito positivo, que é o de juntar dinheiro, que é o que de fato que é a grande atitude que constrói riqueza ao longo dos anos. Então, assim, o primeiro aspecto é essa questão dada a formação e dada a intensidade da formação do médico e essa questão financeira que é bem desequilibrada no começo, nos anos de graduação, mas especialmente de residência, tem essa super compensação para o lado na hora que começa a ter receita, na hora que começa a ter renda. E o outro aspecto, que eu acho que é essa questão que
que é a mudança que está acontecendo nos últimos anos, a gente tem muito, assim, eu demorei para perceber isso, sabe? Mas eu acho que depois de bastante tempo, sabe aquela coisa mas o doutor tal, ele é ruim com dinheiro, mas assim, por que isso é tão mais arriscado hoje em dia do que era há 20 anos? Porque há 20 anos, o doutor fulano que se formava em, sei lá, em pediatria no interior do Paraná e abria um consultório, ele bem ou mal, apesar de ser muito ruim com dinheiro, ele tinha fluxo, ele conseguia simplesmente por ter menos concorrência de outros médicos. Mas como hoje em dia está formando muito mais médico, está ficando mais difícil isso. Então é uma situação duplamente ruim. De um lado, hábitos ruins que são meio que fomentados numa fase ali embrionária dos 20 altos que o médico muitas vezes carrega para o resto da vida. E do outro lado, hoje uma situação com uma concorrência muito maior em relação a médicos especialistas, em que simplesmente abrir a portinha, contratar uma secretária e esperar as pessoas chegarem, não vai funcionar mais, né? E que talvez há 20 anos funcionasse relativamente bem, e mesmo sendo meio canoa furada, permitia que o médico mantivesse maus hábitos financeiros, porque ele tinha bastante entrada. Então, eu acho que a causa raiz desse problema está nesses dois comportamentos, esse segundo sendo muito mais potencializado nos últimos 5, 10 anos. Legal. E a gente vai traçar aqui nesse episódio coisas práticas para que o médico, independente do momento, independente também do faturamento no momento, ele possa ter práticas que vão fazer ele enriquecer, porque a gente entende muito bem que enriquecer não é sobre o quanto você ganha, não é sobre o quanto você gasta, é sobre o quanto você guarda. E às vezes uma pequena quantidade, se começada no momento certo, tem o efeito do tempo. Acho que essa é uma coisa que a gente pode falar. Sim. Mas sobre os seus 2 comentários, muito interessante, porque teve um livro que tu me recomendou, que foi A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, um livro que, para qualquer um que está aí em casa, lê esse livro. E se você gostar desse livro, depois volta aqui e dá a avaliação 5 estrelas desse podcast, porque já valeu a pena. E também dá a avaliação 5 estrelas, mesmo se você não gostar do livro. Dá de qualquer forma a avaliação, né? Porque aqui é o néctar do conhecimento. Mas, Felipão, no livro, eles falam muito sobre o como que os tempos moldam a forma como a gente consome ou não. E principalmente na nossa infância, no momento que a gente está formando alguma maturidade, o jeito que a economia que as coisas funcionam, vai ser a forma que vai regir o nosso comportamento posterior na nossa vida. Então, eles trazem muito exemplo do americano que viveu o American Dream, toda aquela situação, e a gente chega hoje para um contexto onde tudo está muito diferente, mas a pessoa ela ainda acha que ela pode viver daquela mesma forma, que tinha crédito, que tinha incentivo, que tinha... Consumo em excesso. Só que a realidade é outra. E aí, a felicidade é uma questão de expectativa versus realidade. E no contexto que tu trouxe dessas duas coisas, o médico de 20 anos atrás, quando a gente entrou na faculdade, quando eu entrei na faculdade, tinha o pessoal da família que falava, tu tá feito, agora vai ser médico. Os meus amigos me falavam, cara, tu vai ser muito rico, tu é médico. E eu vi que muitas pessoas tinham isso. As pessoas eram perguntadas no início da faculdade, na minha faculdade, por que você quis fazer medicina? E aí todo mundo tinha uma coisa bonita, não, eu quero salvar... Cara, a maior parte das pessoas, assim, é uma profissão que eu sei que dá grana, é seguro, e é uma profissão massa. Sim. Mas as pessoas não ficavam sem jeito de falar isso, né? Mas muita gente... essa é uma grande motivação para as pessoas. Os pais querem que muitos filhos façam medicina pensando na segurança financeira deles, pensando que vai ser um caminho seguro. Só que aí a gente via os médicos de antigamente se formando, que nem tu falou, o doutor fulano, que não tinha boas práticas, que era ruim com dinheiro, e ele mesmo assim ele conseguia ganhar muito porque o mercado era outro, porque só por ser médico você já era diferente. E se a gente olhar até a Demografia Médica de 2025, mostrou que em 2012 para cá a gente perdeu 52% ou 54% de poder de compra. Então a média salarial hoje seria R$81 mil se tivesse sido ajustada pela inflação, mas está em 36 mil. Então a gente está vendo que o negócio está caindo. E aí o cara se forma e o dinheiro dele vale menos e ele continua tendo aquelas pretensões de consumir como esse outro pessoal. E nesse ciclo,
para a pessoa que está escutando, muitos que estão escutando, eles já passaram por esse ciclo e já passaram dessa janela de oportunidade logo que você se forma, de fazer a coisa certa. Como que tu recomenda para alguém que começou com todas as práticas erradas para revisitar isso, entender o contexto atual e recalibrar a forma como guarda, como projeta? Eu acho que eu tenho alguns comentários sobre isso. E contar uma anedota que correlaciona muito com isso. Há uns anos atrás, há um tempo atrás, eu tive uma reunião com um médico que depois virou cliente de Exponencial e virou amigo também, que é uma pessoa muito bacana. E quando a gente teve a primeira conversa para explicar um pouco o que a gente fazia em Exponencial, a gente manda um e-mail, faz a conversa por vídeo. E quando eu mandei o e-mail para esse médico, o endereço de e-mail dele era assim, era o nome, o sobrenome, 1983, @ sei lá, alguma coisa.com, gmail.com, hotmail.com. Obviamente era o ano que ele nasceu. E, coincidentemente, é o ano que eu nasci também. Então, a gente tem a mesma idade. Então, já tem um pouco aquela... E, assim, eu sou engenheiro, mas a gente trabalha com médicos em Exponencial. Tem um lado muito legal de trabalhar com médico, porque, poxa, é um pessoal bem formado, com uma ética de trabalho, que se dedica e, quando está bem orientado, executa e tem resultado. Por isso que é tão prazeroso o trabalho que a gente faz em Exponencial, especialmente quando a gente vê resultado real nos nossos clientes. E esse médico é um desses, né, que, tendo orientação, executa. Quando a gente teve a primeira conversa, ele era esse cara que você descreveu. Ele falou, Felipe, olha, o meu consultório está bastante bem, eu não tenho nenhum tipo de problema, mas eu tenho 41 anos de idade na época e eu não tenho nada de patrimônio guardado. E como muitas coisas na vida, né, Matheus, é muito mais fácil você começar do jeito certo e desenvolver um bom hábito do que mudar e depois corrigir e desconstruir alguns comportamentos e reconstruir novos, né? Mas foi o que esse médico fez. E dá para fazer. Então, basicamente, é o que você falou, não importa mesmo assim, quanto que a gente ganha mês a mês, não importa quanto a gente lucra mês a mês, o que importa no final, pensando no longo prazo, na nossa saúde financeira na pessoa física, é quanto a gente consegue guardar. Esse médico, com 41 anos, na época que a gente se conheceu e que a gente começou a trabalhar para ele, junto com ele, foi isso, desconstruir alguns hábitos de gasto mesmo, e aí tem que entrar um pouco no detalhe, assim, você gasta dinheiro com o quê? E os custos e os dinheiros que são os mais importantes nesse tipo de refatoração, de reavaliação desses hábitos, são os custos fixos, né? Que são aqueles que todo mês acontecem. Então, esse médico, ele tinha parcela de 2 carros que ele estava comprando, uma casa muito grande, bem grande, assim, desproporcional, que ele tinha investido e estava finalizando de construir, além de alguns gastos. E foi assim, cara, vamos definir aqui um orçamento mensal para cada uma desses grandes grupos de despesa. Para você tem que comunicar com a tua esposa, porque na época a esposa estava grávida, agora já nasceu a segunda filha, enfim. Para você conseguir executar. E no começo foi muito essa mudança de falar, cara, eu não posso mesmo. E é difícil, é mais difícil. É duro, porque, aquele hábito, cartão de crédito tá muito fácil e tal. Eu tô ouvindo o cara pensando em casa, quem tá escutando o podcast, eu não posso diminuir agora. Mas então o que tu tá falando é que não precisa ser agora, mas olhando para as coisas, tu consegue projetar uma redução do custo fixo. O que a gente vê é isso, assim, quando você começa o hábito de controlar o custo fixo e reduzir, para quem já perdeu essa janela de oportunidade, acho que a gente vai poder falar também de como começar certo, mas para quem já começou errado, o que acontece é que nem fazer dieta, sem tomar Mounjaro e Ozempic, dieta raiz, assim, que o começo é muito... Ou que nem começar na academia. Você é sedentário e você vai começar a fazer um esporte, musculação ou corrida, cara, o começo é muito duro, assim, mas depois que você perde aqueles primeiros 4 quilos na balança, que você vê que não é mais a oscilação, você já, de fato, você se anima e você começa a derivar, você fala, cara, isso aqui vira quase um jogo, assim, de falar, eu quero perder 15 quilos, eu já consegui 4.
A coisa de mudança de hábito com dinheiro é muito parecido. É muito curioso, porque esse caso desse médico, assim, começou com pequenas coisas. E aí o cara começou a ver que começou a sobrar dinheiro e aí começou a ter, pela primeira vez em anos, no caso dele, acho que 15 anos, ele começou a ter o hábito de juntar dinheiro. E ele começou a ter o hábito de aplicar o dinheiro dele. E aí virou quase que ele trocou um hábito por outro. Ele trocou o hábito de gastar e tomar vinho caro, fumar charuto, ir em restaurante caro, porque ele tinha esse hábito, mas que ele nem estava derivando tanto prazer, porque ele meio que virou rotina, por um outro hábito de tentar falar, pô, esse mês eu juntei R$1.500. É muito pouco, mas no mês seguinte eu juntei R$2.000, juntei R$3.000. Então ele começou a trocar, e aí pula alguns anos para frente, ele continua sendo o nosso cliente, coisas mais estruturais, assim, tipo, pô, tá numa casa muito grande, tipo, ele falou, poxa, eu construí essa casa porque a minha filha ia poder brincar, só que ele olha, a filha fica no iPad o dia inteiro, ele falou, cara, por que eu tenho essa casa tão grande, que vale alguns milhões de reais, talvez, e aí é muito pessoal, uma jornada muito pessoal, mas de fato, se o cara, ele tá confortável com ter uma vida um pouco mais espartana, porque ele percebe que não tem uma correlação entre ter um custo de vida caro e o nível de felicidade que ele tem na rotina dele, se ele está disposto a abrir mão disso, porque ele sabe, ele percebeu que não tem uma correlação entre ter os bens materiais versus estar feliz, e trocar isso por poder acumular mais capital, e o acumular mais capital não vai também te resolver todos os problemas, mas vai resolver todos os problemas ligados a dinheiro. E você poder ter... O grande valor é você poder manter a tua opcionalidade. Você poder escolher o que você faz, quando você faz, com quem você faz. Isso sim traz felicidade. E você ter dinheiro acumulado potencializa, permite isso. Se você tem o dinheiro todo assim, em ativos que não rendem em casa, em coisas que não são geradores de renda, você vai ficar sendo sempre meio que obrigado a ter alguns vínculos e ter algumas interações com pessoas que se você pudesse escolher, você não teria. E aí sim tem correlação com satisfação, com vida boa, com uma felicidade. Então assim, só te respondendo, para não fugir muito, nunca é tarde para poder desenvolver o hábito. É mais fácil começar certo. Mas para quem começou errado e desenvolveu maus hábitos, você meio que troca, assim, você troca um hábito por um outro. Eu acho que o jeito mais fácil de construir um hábito novo, de sair de um hábito antigo, é construir um hábito novo. E é o que a gente viu empiricamente com esse médico que tem, hoje em dia, 42 anos, é um cara já em meia idade, no meio da carreira, e durante muitos anos, baita médico, baita médico, um cara que a gente tem o maior respeito, o maior carinho, formação incrível, mas o cara trocou, de fato, e tá indo cada vez melhor, tanto no consultório dele, quanto nas finanças pessoais dele, por estar conseguindo evoluir. Mas a grande mudança foi uma mudança aqui na cabeça dele de como ele encarava a conduta e a rotina do dia a dia e esse hábito de juntar dinheiro. Legal. E quanto que ele faturava em média nessa época que ele não tinha patrimônio? Ele faturava em torno de 100 mil, mais ou menos. Então não era pouco. Caraca, um faturamento alto, bem acima da média. Bem acima da média. 100 mil, mas ele tinha assim, vínculos ruins de convênio e aí hoje em dia ele está faturando... Ele cresceu muito, assim, você está falando de 190, 180 mil, só que só em vínculos particulares. Que foi o trabalho que a gente conduziu com ele. Também, e lembra que ele falou na primeira reunião que o consultório ia muito bem, quando a gente foi olhar, ia bem, mas ele não estava feliz com o vínculo de convênio, etc. E aí esse trabalho foi sendo feito no consultório, mas em paralelo foi feito esse trabalho na pessoa física de dar suporte para orientar. No começo foi uma orientação muito mais próxima, mas depois de alguns meses, ele desenvolveu o hábito. E aí vai sozinho, entendeu? Entendi. E aí a gente sabe quanto que ele tem hoje de dinheiro guardado. E é muito legal de ver, sabe? Tipo, é muito legal porque, isso é o que vai trazer tranquilidade, e felicidade, segurança, opcionalidade para ele escolher as coisas que ele vai querer fazer, onde ele vai dedicar tempo. E o mais curioso, Matheus, é que não é que ele abriu mão de nada para poder ter esse hábito. Não é que ele abriu mão de... Ele não tá menos feliz por não estar indo nos restaurantes que ele ia, ele não tá menos feliz por não estar tomando os vinhos caros que ele tomava. De fato, não tá, porque a gente falou com ele, mas ele tá bem feliz, tanto que agora ele tá cogitando uma coisa muito maior, que é
pô, uma casa que é enorme, pô, talvez eu vá para um apartamento menor porque eu não estou vendo sentido nessa coisa, mas ele vê sentido em pegar esse dinheiro, uma potencial venda do imóvel e aplicar e manter esse dinheiro guardado. É uma mudança bem grande de mentalidade, assim, mas que vendo de fora, e eu sou engenheiro, eu não sou médico, mas eu interajo com o médico o dia inteiro, e conhecendo o contexto dele, pô, eu tenho uma convicção muito grande que é um movimento muito saudável para a vida, para a satisfação, para a saúde financeira dele. Que nem você, como médico do esporte, você vê um cara que tava em sobrepeso, o cara desenvolve o hábito de, sei lá, fazer academia e corrida, e você vê que o cara tá numa trajetória boa de saúde corporal, de sair do sedentarismo, de reduzir IMC. Eu consigo ver como engenheiro a mesma coisa. E você consegue projetar como é que esse cara vai estar quando ele tiver 50 anos? Muito melhor, muito mais feliz, muito mais saudável financeiramente. E as coisas acontecem num intervalo longo de tempo. Então, assim, essa é uma jornada que, puta, vale muito a pena. Mas ela, de fato, no começo, como grande parte das coisas, tem um desconforto, tem uma mudança de hábito e de rotina. Sim, é extremamente análogo a questão que tu falou do peso e tudo mais. Até mesmo as objeções que as pessoas têm, porque muitas pessoas deixam de começar a mudar o estilo de vida delas porque elas pensam que vai ser algo extremamente agressivo e sofrido. Só que ela pode dar passos incrementais até que ela esteja preparada para algo maior. E é a mesma situação porque eu já ouvi médicos falando, pô, eu não tenho como investir, porque eu não tenho como aportar 5, 10 mil por mês. Ok, mas quanto que você pode aportar por mês hoje para desenvolver o hábito, para criar esse gosto, para olhar para as finanças? E eu sei quem que é essa pessoa que tu está falando. E eu conversei com ele recentemente, eu sei que ele está muito mais feliz porque ele agora tem um espaço próprio dele, que possibilitou aumentar a receita. Ele atende com mais calma e eu sei que ele até sofreu um pouco por ter um pouco mais de tempo, porque ele já estava há muito tempo nesse ritmo grande de trabalhar. E esse processo de ter opcionalidade fez ele parar e até olhar para a vida e pensar, quem sou eu além da minha profissão? Que bom que ele teve essa reflexão e parou para poder reprojetar a vida, porque a gente vê o outro cenário, que é o que a gente brinca, que é o clássico tio do plantão, que a pessoa mantém um custo de vida alto até o final e não acumula nada. E ela nunca tem esse tempo para parar para pensar quem sou eu além da minha profissão e de pagar contas, o que é um futuro triste. É triste, assim. E isso, a gente até é isso, assim, no final das contas, você dá um passo para trás e você fala assim, poxa, eu penso muito fortemente nisso. Eu falo assim, poxa, tem uma vantagem, assim, a coisa do dinheiro, do patrimônio, para que serve, né? Você pensa assim, empiricamente, para que serve, assim, tipo... É para consumir? Tipo, eu não acho que é para consumir, porque depois de um certo... A não ser que eu vejo, assim, eu interajo com vários grupos de pessoas e gente muito rica, gente que tá ralando. Você não vê, assim, um nível de satisfação maior do cara que consome muito. Eu observo bastante. Você fala assim, poxa, o cara... Porque depois de um tempo, aquela coisa, né, Matheus? O paladar não regride, eu gosto muito da frase, o luxo vira obrigação. Depois de um tempo, então eu sou muito, eu sempre vejo assim, eu observo, eu trabalhei em início de carreira em banco de investimento. Eu trabalhei na Goldman Sachs, que é um banco de investimento, o maior banco de investimento do mundo, banco americano, que tem uma cultura assim de trabalha-se muito, ganha-se bem, gasta-se bem. E as pessoas, eu trabalhei no banco entre 2007 e 2010. E, poxa, eu já saí do banco faz 15 anos. Só que eu interajo ainda com as pessoas que eu convivi lá naquela época. Então, há 15 anos. Então, é muito legal você acompanhar a evolução das pessoas, de um grupo de pessoas extremamente bem formado, extremamente dedicado, com uma ética de trabalho insana, 15 anos depois, né? As coisas acontecem no longo prazo. E você vê, assim, tipo, você vê de fato que, assim, as pessoas daquele grupo de pessoas, gente ultra bem formada, as melhores faculdades, MBA em Harvard, gente realmente nível topo da pirâmide. Tem uma correlação, as pessoas que foram na linha de consumir demais e que não entraram nessa rotina de acumular patrimônio, elas ainda estão mais... O que acontece hoje? O cara hoje é um diretor de uma empresa, mas o cara fica viajando loucamente, tem que ir pra China, tem que ir tá longe dos filhos, tá... Sabe, tipo... Você fala, pô, se o cara pudesse escolher,
ele provavelmente não estaria optando por passar 200 dias por ano longe de casa, longe dos filhos que estão pré-adolescentes. E por que que o cara não pode escolher? Porque o cara não tem patrimônio, não é porque o cara com quase 50 anos quer ficar viajando. Então, assim, o que eu vejo que a coisa essa correlação do para que serve o dinheiro não é para consumir, é para deixar de herança. Eu também acho que não, porque eu acho que tem um valor grande assim, da geração, dos filhos, e deles superarem os desafios deles, né? E conseguirem conquistar. Eu já interagi bastante com muita gente que é herdeiro e tem de tudo, mas assim, aquele cara que tem a vida fácil demais, o cara, você vê que a pessoa é frágil, qualquer coisa, qualquer mudança, qualquer dificuldade da vida, a pessoa, ela não desenvolveu a coluna dorsal, a espinha dorsal para poder aguentar, sabe? Tipo, e isso é uma coisa que eu acho que toda pessoa saudável tem que passar. Então, para que serve? No final das contas, eu acho que serve para você poder ter opcionalidade. Serve para você falar assim, pô, eu quero fazer tal coisa, eu acho que isso faz sentido, eu quero trabalhar com essas pessoas, eu quero me dedicar tempo para isso. E se as coisas derem errado, que elas podem dar errado, eu não vou deixar de pagar a escola do meu filho, o plano de saúde, eu vou estar relativamente tranquilo. E é curioso, porque quando você não tá com uma espada no pescoço, você faz melhor o teu trabalho. Você fica um pouco mais relaxado e as intempéries, elas vêm, a gente sabe bem, as dificuldades sempre acontecem. Mas você fala, cara, assim, vamos lá, vamos fazer o melhor, mas não é aquele cenário de eu preciso desse dinheiro agora para poder pagar o aluguel ou o condomínio. E isso eu acho que ter quase essa barreira construída, esse muro de as coisas vão acontecer, mas da porta da minha casa, da minha família para dentro eu tenho uma certa tranquilidade, tem um valor muito grande, assim. Sim, o dinheiro não é para uma ostentação, ele é para te trazer uma liberdade de escolha. E até tu falou de herdeiros, assim, dentro da medicina eu conheci várias pessoas que tinham bastante dinheiro de família e eu observo dois extremos, assim, tem a pessoa que ela acaba que porque a família tem muita grana, às vezes o pai é um médico relevante na cidade, a pessoa fica até se sentindo meio mal, assim, marginalizada porque ela é filha do doutor fulano, quando os pais são médicos, assim. Isso é bastante complicado. E vejo gente que também acaba que não tem muita gana de desenvolver as suas coisas. E eu vejo um outro lado de famílias muito, muito ricas, que têm filhos médicos, que os pais, ao invés de simplesmente dar dinheiro para os filhos, eles estimulam os filhos a criar os seus negócios e ensinam eles a gerir o dinheiro. E essas são pessoas que eu realmente admiro, porque a pessoa tem grana, mas ela mesmo tendo grana, ela usa da grana da família, o que tá justíssimo, né? É parte da história dela. Só que ela usa aquilo para construir um futuro onde ela gere mais riqueza para o futuro, para frente. Exato. A gente, eu conheço também, tanto na medicina quanto não na medicina. Pô, eu acho incrível mesmo quando tem uma pessoa que tem recurso, a pessoa ela não se abstém de falar, pô, eu tive acesso, tive ajuda, mas eu quero fazer, eu tô fazendo, a pessoa que trabalha. Eu já interagi com herdeiros de famílias muito ricas no Brasil, assim, que o sobrenome é nome de empresa, e você fala, tem algumas e você vê que é a cultura mesmo, a educação dentro de casa, é o exemplo, assim. Tem gente que o cara é de família bilionária, mas o cara tem a ética de trabalho, tem a vontade de fazer alguma coisa. Ele não tá num jogo café com leite que, se na primeira dificuldade, ele vai ligar pro advogado do pai para pedir ajuda, sabe? Tipo, ele tá querendo fazer. Então, isso é muito legal, assim, sabe? Isso na minha visão, isso é um pai, um cara que prosperou, né? Ou família muito rica, que soube colocar uma condição de contorno. Então, repara, o dinheiro não é para simplesmente distribuir e depois deixar a pessoa meio que acomodada. Cara, eu admiro muito essas pessoas. Também. Só que tanto das pessoas ricas quanto das pessoas que não são ricas, eu acho que assim, o que a gente carece é de uma educação financeira. Então, pensando assim em algo prático, porque tu falou na questão de não descolar muito, não aumentar seu custo fixo rápido demais, que é um grande erro do médico. Só que, ao mesmo tempo, pensar que o dinheiro, ele tem uma importância para o futuro, mas a gente também não pode se prender só ao futuro, porque também falou, pô, não é para deixar de herança necessariamente, eu também tenho que viver bem. E aí, aonde que eu encontro esse equilíbrio? E aí, pensando primeiro em pessoa física, depois na pessoa jurídica, o que você respeitaria como proporcionalidades para eu entender qual que é o momento que eu posso realmente
aumentar um pouco o meu padrão de vida, quanto de percentual mínimo eu tenho que estar pensando em guardar, para que as pessoas tenham assim até algo numérico para elas mirarem, mesmo estando tudo errado agora, Tá. para que a pessoa tenha assim, para onde que eu miro e como que eu me guio na hora de aumentar. E depois, a pessoa física, pessoa jurídica, o consultório, eu vejo que muita gente dá um passo muito maior do que a perna e às vezes aumenta muito a estrutura, aumenta muito o custo fixo antes de ter uma capacidade de usar tudo aquilo. O que também guiar, quais métricas olhar para também guiar na pessoa jurídica. Então, começando física e depois jurídica. Tá bom, fechado. Vamos dividir entre física e jurídica. Na pessoa física, assim, começar de uma maneira mais qualitativa, depois eu entro um pouco no aspecto quantitativo. No aspecto qualitativo, acho que a gente vai, conforme a carreira vai avançando, a gente vai aumentando a nossa... Normalmente, né? A nossa receita mensal, quanto a gente ganha, salário vai subindo, enfim, as coisas vão acontecendo e a gente vai tendo um ganho maior. O princípio básico é nunca aumentar o custo de vida na mesma proporção que você tem aumento nos teus ganhos. Esse é o princípio, porque você vai a essa boca de jacaré, não é que o teu custo de vida não vai subir, ele vai subir. Quando a gente casa, tem filho, é inevitável. Você vai para um lugar maior, vai morar num lugar um pouco maior, vai ter escola de filho, a esposa vai querer, você vai precisar de um plano de saúde melhor. Então essas coisas vão acontecendo. Mas é importante sempre manter um ritmo de crescimento. Isso, poxa, dá para mensurar quanto que é o teu custo de vida mês a mês e quanto que é teu ganho mês a mês. O ganho mês a mês, percentualmente, tem que estar crescendo mais rápido do que o teu custo de vida. E o outro aspecto qualitativo, Matheus, é que sempre, eu vi essa frase, é uma frase boa, sempre viva 2 degraus abaixo do que você pode viver. Então, assim, sempre viva 2 degraus abaixo, porque você não vai precisar estar no restaurante mais caro, no lugar mais hypado de férias, nas roupas mais chiques, no relógio caro, para você se sentir bem. E me entenda bem, não é um voto de pobreza. Se você é uma pessoa que gosta de relógio, pô, compra o relógio. Mas assim, mas é porque você gosta de relógio, não é porque você quer mostrar para as outras pessoas que você é o cara que tem um relógio X ou Y, sabe? Então, assim, isso eu já vi muito e é uma boa prática. Com carro é muito comum, assim. Pô, tem gente que gosta de carro. Então, você adora carro. Desde criança ia lá ver o Autódromo de Interlagos. Quando você nasceu, o Senna já tinha morrido, mas ele ainda é teu ídolo até hoje, sabe? Então, compra o carro. Mas o problema que eu vejo é que, assim, tem gente que quer ter tudo. O relógio, o carro, a viagem, o restaurante. Ninguém gosta de tudo. E aí você vê que é muito mais para poder impressionar e para poder passar uma sinalização do que, de fato, um gosto pessoal. Aí é um erro. Aí é entrar num caminho de pobreza. Mas se tem alguma coisa específica, não vai se abster de curtir aquilo, porque você vai ter um gasto limitado que vai ser meio desproporcional, mas é em uma coisa só, não é em todas, entendeu? E uma ponderação nesse ponto aí, essa pessoa que faz todos esses erros de querer ter tudo e estar sempre vivendo no limite, para ela é extremamente complicado assumir um risco, e a gente sabe que empreender também é assumir risco. Então, às vezes, a pessoa fica estagnada na carreira justamente por causa de tudo isso que ela tem que carregar nas costas em dívida, exato. Né? Volta na questão da opcionalidade. A pessoa que não tem opcionalidade, ela não pode escolher o que ela quer fazer com quem e quando e como, a pessoa vai ser mais infeliz. Ela fala assim, por que eu tenho esse tanto de tralha? O que serve esse tanto de... Depois de um tempo, né? Mas enfim, o que eu vejo é isso, assim, pô, a primeira coisa, tenta viver 2 degraus abaixo do que você pode, mas, poxa, se você... Tem gente que gosta muito de moda, e, puxa, adora a roupa da Chanel ou da Hermès. Tudo bem, tipo, dá pra ter uma bolsa cara, mas você não vai ter a bolsa, a viagem executiva com 30 anos de idade, o restaurante 2 estrelas Michelin. Aí você não tá... Ninguém gosta de tudo, sabe? Tipo, e aí eu vejo que quando é tudo, a pessoa tá muito mais preocupada com a sinalização para os outros do que os gostos pessoais dela. Então,
Então não é voto de pobreza, mas é você respeitar o que você gosta e se preocupar menos com o que os outros estão olhando, porque no final das contas as pessoas não estão tão interessadas assim em você. Entendi. E só uma coisa, então, tem os gastos de vida da pessoa e aí ela tem todos os... Tudo isso que tá falando é lifestyle. Sim. Tu traria, assim, proporcionalidades para assim, cara, da tua receita total, pelo menos tanto tu tem que guardar. A parte, então, entrando na parte quantitativa, na minha visão, assim, em começo de vida, quando você ainda tá sem filhos, ainda não tá casado, você tem que se esforçar para guardar bastante dinheiro, assim, porque esse dinheiro jovem, ele faz uma baita diferença ao longo do tempo. Então, assim, eu me esforçaria muito para, em começo de vida, assumindo que estamos falando para um médico que já dá alguns plantões e que, né, não é só a bolsa da residência que de R$3.000 que não dá para nada, mas já tem alguma renda, eu me esforçaria para guardar, assim, 40% do que eu ganho todo mês. E depois, quando você vai ficando mais velho, vai tendo família, filho, escola de filho, plano de saúde de várias pessoas, ainda assim eu me esforçaria para guardar no mínimo 20% dos teus ganhos mensais e no mínimo 20% tem que ir para algum tipo de aplicação e no Brasil é um dos melhores lugares do mundo para você ter dinheiro aplicado, porque é um país com juro real abissal, é um dos maiores do mundo. Então, no longo prazo, isso faz uma diferença brutal. Então, grosso modo, assim, talvez começo de carreira, quando você está ali ainda numa meio voo solo, ainda com poucos custos fixos familiares, porque você ainda não tem uma família estabelecida, 35%, 40% de acúmulo do que você ganha mensalmente guardar, e mais velho, talvez 20%, 25% se conseguir. Não é tão difícil, na verdade. Tipo, especialmente se você não incrementa o teu custo de vida. E aí, Matheus, assim, a gente... Bom, lá em Exponencial a gente sabe, tem um pessoal bem jovem, que é bem... eles são bem educados financeiramente, né? Pela gente. A gente se preocupa com a educação financeira deles. Cara, o cara de 22 anos que guarda R$1.000, o R$1.000 do cara de 22 anos vale muito mais do que o R$1.000 para você, que tem 30 e poucos, que vale muito mais do que o R$1.000 para mim, que já tenho 40 e pouco. Por quê? Porque ao longo do tempo, esse negócio é brutal, assim, o que acontece. Só que não é a coisa no espaço de 2 meses, nem de 6 meses. Estamos falando assim de 10 anos. 15 anos. Até aproveitando, tem gente que talvez não entenda o que é o conceito dos juros compostos e essa curva. Não te importar de explicar claro. Isso para ficar mais clara essa diferença? Não, assim, basicamente, vamos lá. O Brasil é um país que tem um juro real. A taxa Selic hoje, a gente está gravando esse podcast em setembro de 2025. Está em 15% ao ano. A inflação do Brasil acabou de sair, essa semana saiu a inflação, o IPCA dos últimos 12 meses. Acho que deu algo como 5,5%. Então, o juro real é o juro nominal, que é os 15%, menos a inflação. Então, o juro real do Brasil é 9,5%. É muita coisa. É muita coisa. Pra você ter uma ideia, o juro real dos Estados Unidos deve ser algo em torno de 1% ao ano, porque eles têm a inflação deles e tem lá uma taxa de juros nominal de 4,5%. O que isso causa? Quando você aplica o dinheiro, e não precisa ser muito criativo para aplicar dinheiro, você pega um fundo DI, um fundo de renda fixa que qualquer banco tem, um fundo com liquidez diária, super, assim, papai e mamãe, hoje em dia essa aplicação vai render 15% ao ano. Né? Tem imposto e tal, mas 15% ao ano é coisa pra caramba, é muita coisa. Então, assim, você coloca R$1.000, depois de um ano, você vai ter, simplificando, sem tirar imposto e tal, você vai ter 1.150, certo? Vai ter 15% em Rio. Só que aí no segundo ano, vamos assumir que a taxa se mantém, você vai ter mais 15%. Os 15%, eles não vão incidir sobre os R$1.000, eles vão incidir sobre os 1.150. E aí vai para, sei lá, chutar aqui o número, 1.300 e alguma coisa, ou 1.400. E aí você vai vendo que ano a ano, o juro composto é isso, é juro em cima do juro que já aconteceu no ano anterior. E aí vai, de fato, uma curva que é exponencial. Então, isso, no longo prazo, Matheus, tem um efeito muito relevante no acúmulo de riqueza. Só que, como tudo, como boa parte das coisas, na verdade, demora para poder dar essa embicada para cima. Mas depois que dá, você fala assim, caramba, tipo, não preciso fazer muita coisa aqui. E você vê, você fala assim, no país como o Brasil, que
que tem juro alto, você só precisa desenvolver o hábito e esperar o tempo passar. E o mais louco para mim, que eu já tô com 42, então os meus amigos de faculdade eu acompanho há 20 e poucos anos. Os amigos do banco, comentei, há 15. Então você começa a ver as coisas no longo prazo. Você fala assim, cara, quem que tá melhor, quem que tá pior, recorrentemente, quem tá melhor é o cara que... Você vê que o cara tem dinheiro juntado, que tá tranquilo, e você vê que o cara tá mais relaxado, porque ele fala, pô, tô com os desafios aqui do dia a dia, do trabalho, da minha profissão, da minha empresa, mas o cara tem esse benefício adquirido de falar assim, mas também se tudo descarrilhar, tudo for pro brejo, eu consigo me reestabelecer. Isso foi esse ativo tem muito valor, entendeu? Sim, e no Brasil é o país para fazer esse tipo de coisa. A pessoa que você se torna enquanto faz isso, até fazendo analogia do exercício, tem bastante estudo que mostra o exercício como um hábito angular. Por que um hábito angular? Porque é um hábito que ele muda a angulação para a qual a tua vida está indo em vários aspectos, porque tu adota outros hábitos bons sem sequer pensar neles quando você começa a se exercitar. Porque você começa a se exercitar, tem uma questão até identitária. Eu me exercito, então por que eu vou treinar e fumar um cigarro? Eu vou treinar e vou comer minha fruta, entendeu? A pessoa dorme melhor, tem um monte de coisas que acontecem. Outro hábito que tem esse efeito é o hábito da leitura. A pessoa traz outros hábitos, porque ambos percebem que são hábitos que trazem mudanças de logística na tua vida e de planejamento. Esse hábito financeiro, eu nunca vi sobre isso, você também é, mas... Cara, eu acabei de aprender, não sabia, mas com certeza, assim, pelo que você falou, juntar dinheiro é um hábito angular também, porque ele traz outras coisas, ele traz uma percepção de outras coisas que vem junto, assim, sabe? Tipo, mas eu não sabia, mas dessa nomenclatura, mas me parece fazer bastante sentido, assim. Eu tô falando, eu acho que enquadra completamente um hábito angular, porque a pessoa ela tem que se planejar, ela tem que pensar e ela tem que tomar melhores decisões. E ela toma melhores decisões e, ao mesmo tempo, tu disse lá no início de o médico que tu vê que tinha um padrão de se compensar pelo excesso do trabalho. Então, vê como é um padrão nocivo de um ciclo que se retroalimenta. E aí a pessoa, ela tem que cortar isso. E se ela corta isso, de que outra forma eu vou lidar com o meu estresse? Eu posso recalibrar minhas horas, eu posso fazer uma atividade física também, eu posso acumular para eu ter a opcionalidade de largar esse vínculo. Então, assim, a quantidade de benefícios... É enorme. E pensa por inversão. A pessoa que não faz isso e tá na medicina e que tá lá com 50 e poucos anos ou 40 e altos e tá lá vivendo de paycheck em paycheck, assim, de salário em salário, não tem nada, tem que ter... Cara, a pessoa nem tem como sair dessa roda do hamster ali, sabe? Essa pessoa, ela tem uma dificuldade muito grande, assim. Né? Então, a gente vê isso, assim. A gente vê isso na questão do tiozão do plantão que você comentou. A gente vê isso muito na questão dos vínculos ruins de convênio. E aí, você comentou do demografia médica que... Você comentou que a receita do médico caiu 50%, né, se fosse ajustar pela inflação. Tem um outro dado muito brutal do demografia médica, que hoje o Brasil, 2025, tem algo em torno de 630 mil médicos na ativa, 2025. Em 2035, o Brasil vai ter 1.100.000 médicos. Não é uma projeção, já está contratado, porque houve esse movimento enorme de novas faculdades de medicina. Então... Por que isso importa? Porque esses vínculos de convênio, de plantão, eles vão ficar cada vez piores, entendeu? Então, é tipo aquele filme de terror que a parede do quarto vai fechando e você vai ficando ali, sabe, tipo, esmagado. A analogia é essa. Então, torna cada vez mais importante. E olhando 2035, só daqui a 10 anos, é bastante tempo. Essa coisa vai acontecendo de maneira... É quase uma opressão, devagarzinho, mas você vai... Cara, cada vez tá pior, cada vez tá pior, cada vez o plantão paga menos, cada vez tá mais difícil, cada vez o convênio eu atendi em 20 minutos, agora é em 15, agora é em 12. Então, você vai ficando... Então, assim, poxa, pro médico, dada essa situação, essa mudança do cenário, é importante sair dessa dinâmica de ser obrigado a aceitar esses vínculos ruins. E o melhor jeito é desenvolver um hábito saudável na pessoa física para você ter opcionalidade e para você ter tempo de desenvolver o particular ou outras coisas que te dão receita e que
fazem com que você tenha uma vida boa. Se sentir obrigado a fazer alguma coisa só por dinheiro, pô, é terrível, né? Sim, pensando em princípios básicos de economia. Falou aqui oferta e demanda, a gente vai ter uma oferta muito maior para demanda que não vai mudar na mesma proporção. Se a gente tem muita oferta e uma demanda baixa, a gente tem toda a questão da elasticidade do preço, que seria se as pessoas pagam menos, né, e aí a demanda muda por pagar menos, assim, se as coisas se alteram, eu tenho uma elasticidade alta, eu tenho uma elasticidade baixa quando eu baixo muito o preço e mesmo assim eu continuo tendo gente que vai querer. Esse vai ser o cenário da medicina. Eu posso baixar o preço dos plantões, vai ter tanta oferta de médico que tanto faz, não vai ter menos gente para aquelas vagas, vai ter gente topando e a tendência acho que é economia básica, assim, básica, né? é oferta e demanda. E isso assim, a gente falou isso, né? Nessa questão dessa oferta e demanda, e a gente precisa responder ainda a questão da pessoa jurídica, né? Que isso vai afetar, a gente é muito convicto, a gente vê isso em exponencial. Perdão, só te interromper, só para então pontuar, para a pessoa física, a pessoa que ainda não está com família constituída, que está no início da sua vida, tentar chegar ali, 30%, 40%. 35%, 40%. Para poder estar aportando isso e sem pensar em coisa sofisticada, porque a medicina em si ela já está empreendendo, já tem risco. No Brasil, a gente tem não precisa achar o investimento que mais vai te dar rendimento. Vai no seguro. Se você quiser ser mais arrojado, ok, mas começa no seguro, não tenta inventar moda, porque eu vejo muito médico tentando achar um esquema que vai multiplicar o dinheiro dele, mas o trabalho vai dar o dinheiro. O tempo ele compensa mais do que a otimização do micro ali. Legal. Desenvolve o hábito e vai aportando. E aí, depois que a pessoa tem família, mirar nesses 20%. 25%, já é bom. Boa. E agora a gente vai para a pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, assim, essa coisa do... Na pessoa jurídica... O que a gente vê, isso que você comentou, né? Das pessoas fazerem investimentos muito grandes e depois não terem demanda para poder justificar o custo fixo da operação. Então, isso tem que tomar cuidado mesmo. A gente sabe que em algumas disciplinas tem equipamentos caros, tem investimentos relevantes em reforma. O que a gente vê de boa prática, assim, não evita dar passo maior que a perna. E o que é, na prática, isso? Na nossa visão, constrói paulatinamente, do ponto de vista de espaço, do ponto de vista de equipe, do ponto de vista de preservar a tua margem. A gente tende a ser um pouco mais numérico, eu sou engenheiro de formação, né? Lá em Exponencial somos médicos e engenheiros, então tem esse lado mais quantitativo. Você crescer o negócio abrindo mão de margem, você crescer o faturamento ou tentar crescer o faturamento dando prejuízo não faz sentido. Então, qual que, de maneira prática, é a minha recomendação com base em algumas experiências que eu vivi e alguns médicos que a gente acompanha? Primeira coisa, ter uma clareza muito grande das tuas fontes de captação. Porque a gente vê que, assim, no consultório médico, na pessoa jurídica, tem duas dores que são muito comuns. A primeira dor não tenho a minha agenda cheia no particular. Então, é um problema de captação para a pessoa conseguir lotar a agenda dela, abrir mais um período, descredenciar de um convênio que está sendo ruim para ela, deixar de dar um plantão. Então, essa é uma dor muito comum. A outra dor, para quem já está mais avançado, a minha agenda está cheia, mas eu não consigo encher a agenda e gerar demanda e transferir autoridade para a minha equipe multidisciplinar. Então, são esses dois problemas, na nossa visão, eles são resolvíveis, ou eles são uma boa abordagem ter uma clareza muito grande das tuas fontes de captação, tanto no estágio inicial quanto no estágio mais avançado, e dedicar esforço para captar e para poder fomentar o crescimento no que já está funcionando. Por quê? Porque o princípio básico de evitar um passo maior que a perna é você focar muito na venda, focar muito na atração, na captação, na retenção desses pacientes e, a posteriori, ir montando a tua equipe e contratando mais e crescendo mais. A gente sabe que não é linear, que você vai para um espaço maior, você tem que fazer um investimento, isso não tem jeito. Mas em relação à equipe, o que a gente vê é que nem empresa, eu vim do mundo de empreender e startup, etc. Tem dois modos operandi de você montar um negócio. Tem o modo que vamos tentar atrair cliente, atrair venda, atrair faturamento e a gente vai trabalhar bastante e vamos montando o time
a posteriori, porque as pessoas vão entrando e vão sendo onboardadas e vamos dividindo aqui a prestação do serviço. Onboardadas. Onboardadas é contratar as pessoas e treiná-las para elas poderem fazer as funções que se espera delas. É que esse é um conhecimento que muito médico não Muito tem. médico não Nas tem. empresas, todo mundo faz isso. Então, Isso, o onboarding é você contratar, treinar e fazer a pessoa, olha, isso aqui é tua rotina, isso aqui você tem que fazer. É meio que ajudar numa parte do serviço. Assim. Ó, se você não conhecer o termo onboardar e onboarding, já dá 5 estrelas também, porque esse daqui é mais um ensinamento. E a parte de... Então esse é o primeiro modelo. Você foca em crescer o teu faturamento e depois você monta a estrutura considerando que você já tem... E qual que é a desvantagem disso? A desvantagem é que você trabalha muito. Você está lá sempre meio que no limite. A vantagem é que você nunca perde a mão nos custos fixos. E você não contrata demais e depois se vê numa situação difícil. A segunda alternativa é você projeta e imagina que vai acontecer um crescimento futuro de faturamento e você já monta uma equipe grande, parruda, esperando aquele faturamento. E você olha assim e fala, pô, as duas opções são possíveis, porque você vai ter mais calma nessa segunda opção de contratar as pessoas, treinar as pessoas, onboardar as pessoas do jeito certo, na cultura do consultório. E aí, empiricamente, experiências que eu vivi empreendendo bastante tempo, já estou há 15 anos que eu estou full time empreendendo, né? Meu último emprego CLT foi o único, foi no banco que terminou em 2010. Então, já estou há um tempo vendo essas coisas se desenrolando. Entre a alternativa A e a alternativa B, para 98% dos negócios e para, na minha visão, todos os consultórios médicos, 100% dos consultórios médicos, a alternativa A é a melhor. Porque você não se estrangula em relação ao custo fixo muito grande. Então, assim, tem essa desvantagem de estar trabalhando bastante, mas focar na captação e focar as próprias pessoas da equipe, quando elas entram, já tá o negócio, já, caramba, a coisa tá agitada aqui, já tem bastante cliente, já tem bastante paciente e tá tendo que montar o processo é tipo trocar a turbina com o avião voando, é desconfortável, mas é o jeito mais seguro de montar um negócio que é próspero na pessoa jurídica. Porque você nunca perde a mão nos custos, você nunca vai ter uma operação muito deficitária e você nunca vai ter uma outra coisa muito ruim em empresa que eu já vivi, que é assim, ter funcionário, ter equipe que não tem trabalho para fazer. Cabeça vazia, casa do diabo total, assim. E com funcionário é difícil mesmo. Então, assim, você quer, é do teu interesse como empresário, e a gente vê os médicos como empresários, né, dos seus consultórios, que a equipe esteja rodando numa capacidade relativamente alta de trabalho para evitar tempo livre demais e cabeça vazia. Cara, esses dois cenários que tu desenhou e o primeiro tu indicou como o melhor cenário, eu acho que faz todo sentido baseado também em todos os clientes nossos que eu já vi todas as histórias, porque no segundo cenário até pode dar certo, só que a questão é a seguinte, que tem um risco muito grande e a ansiedade é muito alta. A pessoa fica com uma ansiedade constante. E aí, nesse cenário da pessoa começar uma estrutura muito grande, contando que vai ter muitos outros profissionais e tudo mais, tem gente que faz isso às custas de tá pagando tudo com o seu dinheiro que tem de outros vínculos e fica estrangulada da mesma forma que o cara com um apartamento, com igual. Igualzinho. E tem gente que faz isso já porque tem uma estrutura familiar que permite, e aí dentro dessas pessoas vão ter aquelas que sabem gerir, foram educadas e estão buscando, e vão ter aquelas que tipo só caíram de paraquedas numa baita de uma estrutura e também vão ter o mesmo sofrimento, porque a pior coisa é tu ver que, cara, isso daqui não gira, eu tô todo dia aqui, e a pessoa ela começa a ficar ansiosa, piora a qualidade das decisões, o que tu falou de ter equipe que não tá operando, a pessoa se acostuma com aquele marasmo, então eu acho que para a cultura também se torna deletério, muito ruim, né? Muito deletério, com certeza. E um lance interessante dessa estrutura mais enxuta, voltando para essa mesma questão da ostentação, eu noto que tem a questão de ter o próprio consultório. Você não precisa ter o seu próprio espaço físico para você ter uma empresa. E acho que esse é um conhecimento, uma coisa boa de se ter na cabeça. Sim. Você pode ter uma estrutura e você pode estar sublocando um espaço,
Você pode estar inicialmente num cowork, tá tudo certo. Você pode optar inicialmente num cowork que tem uma recepcionista ou numa sala que você subloca e tem uma recepcionista e ter uma secretária remota que organiza os teus processos de atendimentos. A gente tem vários clientes que estão nessa situação, que não tem consultório, que tem uma secretária remota e que eles têm um faturamento que líquido eles faturam mais do que pessoas que têm uma estrutura enorme e tem muito gasto. Você está super correto. A gente vê e você olha o faturamento, o que sobra, né, o lucro dessas pessoas, e muitas vezes é maior do que de consultórios estabelecidos, grandes, com 2 secretárias e um aluguel caro, né? E a gente e é isso. Você trouxe um ponto muito bom, Matheus, que é quando você está como médico num consultório, e eu concordo 100%, assim, às vezes é sublocando um espaço alguns períodos na semana ou num cowork com uma secretária remota, mas quando você está, como médico, focado nas alavancas principais de crescimento com saúde do consultório, que são as estratégias de captação, sempre em cima do que já está funcionando, e prestar um serviço com uma atenção muito grande para a prestação do valor na assistência médica e também na jornada para poder reter esses pacientes e fomentar indicações. Quando o foco está nisso, no começo, desde o começo, a gente observa nos números que esses clientes nossos de exponencial, eles crescem com qualidade. O que quer dizer crescer com qualidade? É crescer o faturamento e preservar a margem ou aumentar a margem. E isso, junto com o hábito de, na pessoa jurídica, né, dando a parte mais quantitativa, de, no mínimo, guardar, no mínimo, 15% do lucro do consultório na conta PJ, ao longo do tempo, esse dinheiro é para quê? Esse dinheiro é para fazer alguns movimentos mais estratégicos e que vão ser impactantes no longo prazo. Então, vou para um lugar maior, vou contratar uma secretária presencial CLT, vou comprar um equipamento, sou dermato e vou comprar uma máquina que é cara. Esse tipo de coisa, de novo, acho que entra num hábito angular, porque você cria o hábito de economizar, porque primeiro você cria o hábito de ter o foco nas coisas que de fato trazem margem, que é aquele modo A, né? Você está focado em crescer primeiro para depois aumentar o custo fixo. O benefício disso é que você preserva a margem. Com base nessa margem, você cria o hábito de juntar esse dinheiro, no mínimo 15% do lucro do consultório todo mês, e deixar ele guardado. Esse dinheiro acumulado, as oportunidades elas vão aparecendo. A gente vê isso muitas vezes. Assim, eu estou numa sala aqui no meu consultório e aí a sala do lado vagou e aí agora eu posso. O cara que desenvolveu o hábito de juntar o dinheiro, ele pode fazer esse movimento. E ele já tem a confiança, porque ele sabe, cara, se eu tivesse mais uma sala de recepção, se eu tivesse mais um sofazinho, seria melhor. Eu já estou confiante de que eu tenho demanda, porque a pessoa focou na captação. E aí esse movimento fica muito mais fácil de fazer. Invariavelmente, a gente vê isso, assim. A gente vê que você trabalha mais, porque você está ali dedicando e focando no que, né, no que vai de fato trazer crescimento, com uma estrutura espartana. Mas, no longo prazo, as oportunidades vão aparecendo, porque elas aparecem. Uma máquina que alguém quer vender, um espaço do lado. E aí você tem a possibilidade, você tem a opcionalidade, e volta na mesma coisa, né? De poder fazer um movimento e você já tem o conhecimento suficiente do negócio para ter certeza de que vai ser um movimento que vai fazer sentido. E aí você vai construindo, sabe? E ao contrário do que muitos médicos pensam assim, que crescer o consultório, expandir, fazer algo assim, necessita você sangrar na pessoa física, essa pessoa que você está falando, ela muitas vezes não vai precisar tirar nada dos investimentos dela de pessoa física e ela não vai sentir nenhuma mudança no estilo de vida dela porque esse dinheiro veio da PJ. E isso é muito legal. A gente tem até esse mês de setembro, tem 2 clientes nossas que vão inaugurar consultório. Uma delas é a Simone Savares, que é cardio, que ela é sensacional, e outra é a Andresa Lima, que é geriatra, que também é sensacional. E ambas estavam em uma estrutura sublocada, uma em uma estrutura sublocada, outra em cowork. Na verdade, as duas em coworks, diferentes coworks. E elas já tinham uma demanda interessante, já tinham um número interessante de pacientes, já poderiam pensar assim, eu vou montar o meu negócio. Elas esperaram ter mais indicativos de que, cara, realmente está na hora, até chegar ao ponto que, estava parecendo até caro estar ali naquele ambiente, porque já estava ficando uma conta grande em hora sala.
Só que tem muitos outros custos que entram dentro de um consultório, de uma reforma, que a pessoa não pensa antes, né? Tem muitas outras coisinhas que não são colocadas na ponta do lápis. E a Simone foi bem interessante, que quando ela tomou essa decisão, lá atrás ela começou a guardar um dinheiro todo mês na pessoa jurídica. E aí, esse ano, quando a gente falou disso e todos os números estavam indicando, cara, agora é a hora, porque ela ia ter muitos ganhos, tanto em abrir alguns turnos a mais, quanto questões de simples, como posso ter uma rotina de gravar conteúdo no meu espaço, coisas assim. Ela começou o processo de achar um lugar, fazer reforma, tudo mais, e porque ela teve esses, acho que foi 8 ou 10 meses guardando na pessoa jurídica, ela conseguiu bancar 100% da reforma, enquanto a reforma acontecia com a disciplina de guardar aquela mesma quantidade. A mesma quantidade que ela guardava, ela complementou o que faltava para ela pagar essa reforma. E agora, ontem ela mandou uma foto do consultório, hoje ela vai atender os primeiros 2 pacientes no consultório novo. E ela seguiu a vida dela, pessoa física normal. É isso. É um ótimo exemplo. Simone, curiosamente eu falei com a Simone ontem também. E, Simone, um beijo, parabéns aí pela inauguração. Mas é isso, a Simone é um exemplo. A Simone executou de uma maneira... E aí o risco de empreender, Matheus, é bem menor. Porque as coisas já estão muito mais... Você tem clareza das suas fontes de captação. Você tem clareza que você vai conseguir atrair paciente e reter esses pacientes. E aí você topa o risco de aumentar o teu custo fixo, você juntou dinheiro, tem uma ordem para essas coisas, entendeu? E aí faz com que essa jornada vá ficando mais fácil. Assim, a gente vê, muitos dos nossos clientes são muito sozinhos, né? E é difícil mesmo. E na medicina especificamente, vocês não têm formação, os médicos, de gestão e de... Mas é diferente como é que é? Na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. No empreendedorismo, altera. A ordem que você faz as coisas, você pode ter caminhos e consequências e destinos muito diferentes, assim. Então, a gente vê que o caso da Simone é o caso do livro-texto, assim, sabe? Ela fez do jeito certinho e se você fosse apostar, você fala assim, pô, Simone vai ter ainda muito mais sucesso, Andresa vai ter ainda muito mais sucesso porque construiu a base do jeito certo, se organizou financeiramente, desenvolveu bons hábitos e os hábitos eles vão perdurar, sabe? E o hábito, eles têm um benefício muito desproporcional, eles vão aumentando, assim, é muito engraçado. Você desenvolve um hábito, você segura ele durante bastante tempo, as coisas vão acontecendo. É como vai ficando... As coisas não são fáceis, mas elas são mais fáceis quando você faz dessa maneira do que do outro jeito, entendeu? Sim, cara, tu falou que elas vão prosperar e eu não tenho dúvida. Eu tava pensando que eu conheço a Simone desde que o consultório dela só se pagava. E quando o consultório dela só se pagava, ela estava no cowork, ela tinha a secretária remoto e ela tinha outros vínculos, plantões, coisas. E à medida que ela foi tendo um histórico de ver que o número de atendimentos estava aumentando, a coisa estava indo bem, ela estava bem posicionada, ela foi estrategicamente reduzindo alguns vínculos para dedicar mais tempo. Então, essa construção de estar sempre naquele ajuste fino que tu falou, de estar, que é mais, entre aspas, mais trabalhoso, porque ao mesmo tempo é algo que tu tá mais no controle ali, sim, tateando. Ela foi uma pessoa que fez isso muito bem. E as pessoas que fazem isso, elas podem fazer esses movimentos. Se alguém que fez diferente, se olhar de novo para a estrutura, olhar de novo para tudo, pode tomar decisões melhores. E para alguém que está com hábitos de uma longa vida, já fazendo da forma equivocada, o maior investimento que tem, talvez, seja assim, a pessoa que precisa, na tua analogia, a pessoa que vai se beneficiar do Mounjaro, do Ozempic, é assim, a mesma coisa que investir, por exemplo, numa consultoria, como investir na própria Exponencial Med, tem o link na bio, o link embaixo do formulário, porque a pessoa que está com uma estrutura, que já está nesse processo e que não sabe o que fazer, ela precisa de uma orientação. Ou ela precisa de uma orientação no início, ou ela precisa de alguma orientação em algum ponto do processo. É isso. E se me permite um comentário nisso, assim, Simone, Andresa também, que eu sei que também faz dessa maneira, tem muito essa questão da ansiedade, né? De falar, putz, cara, não sei o que está acontecendo, não sei por que as coisas estão acontecendo. E a gente acredita muito, né? Em Exponencial a gente fala muito isso, que não existe gestão sem informação. Então, você comentou da Simone ter lá os indicadores dela.
ter algumas rotinas de coleta de informação para você poder entender as razões do crescimento, do decrescimento, são muito importantes porque elas vão te dando clareza ao longo da jornada primeiro de reduzir a ansiedade, porque você sabe os porquês dos números do consultório, dos resultados do consultório. Então isso faz uma baita diferença. E também isso traz uma certa... reduz a ansiedade no aspecto de você conseguir ter uma maior previsibilidade do que vai acontecer, com base no histórico, né? Aquela coisa, a história não se repete, mas ela rima, né? Então, com isso, que é o que a gente chama de gestão, você tem que ter um mínimo de informação para poder ter esse painel de controle. É uma coisa que a gente se dedica muito em exponencial com os nossos clientes, porque faz a diferença. Você fala, cara, reduz a ansiedade, torna a coisa mais previsível e torna mais fácil o planejamento de você poder fazer eventuais movimentos, de ir para uma sala maior, de comprar um equipamento, junto com o hábito de, mês após mês, ter uma empresa bem gerida, juntar uma parte do lucro na pessoa jurídica, manter ele lá pensando nesses movimentos. O ponto, assim, que tem tudo, acho que meio que encapsula muito do que a gente falou aqui hoje, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. O ponto é o seguinte, o tempo ele vai passar, de qualquer maneira, né? E o tempo ele vai andar, e assim, o ano passa, 10 anos passam, 15 anos passam, e nunca existe um momento certo e perfeito, não existe, né, Matheus, aquele alinhamento de planetas, não, agora eu vou conseguir, né, agora tá tudo certo para eu juntar dinheiro. Não existe isso. Nunca vai existir. Sempre vai ter, mas eu tô com a esposa grávida, não, putz, agora meu pai perdeu o emprego, eu preciso ajudar ele na pessoa física, na família. Sempre tem essas coisas. Alguém ficou doente. Então, assim, nunca vai existir, mas o tempo ele vai passar. Então, assim, é do interesse de todo mundo, na nossa visão, de desenvolver esses dois hábitos, na pessoa física e na pessoa jurídica, porque o tempo vai passar. Isso é uma premissa que é 100% de certeza. Então, você se coloca numa rota que vai te trazer bons ganhos e bons frutos no futuro, entendeu? Eu acho que botar a sandália de humildade aqui é importantíssimo. Eu falo como médico e como uma pessoa que não teve toda essa educação, mesmo vindo de uma família onde se tinha uma educação, eu não tive num meio que me trouxe isso daqui. E convivendo com com o nosso próprio time de exponencial, muito da minha visão está mudando. E agora eu estou controlando coisas que eu não controlava, minha vida não piorou em nada, e eu sei o impacto que isso vai ter para o meu futuro, porque já teve um impacto no presente. E aí tem coisas que às vezes o Perrone, que também é sócio de exponencial, engenheiro, ele é um cara que é muito bom nessa questão de pensar em investir, em guardar, em ter esse controle. E às vezes ele me mostra alguma coisa e fala, isso aqui é muito fácil. E daí me mostra uma planilha, um negócio, eu penso, caraca, bicho, isso daqui é muito fácil para ti que tem essa formação e essa visão. Então a gente, enquanto médico, a gente tem que reconhecer assim, os pontos que a gente não sabe, e da mesma forma que a gente buscou qualificação técnica para ser médicos, buscar qualificação técnica para também ser gestores dos nossos consultórios. E do nosso dinheiro na pessoa física. E o que você falou é isso, às vezes o Perrone realmente ele tem uma educação financeira muito acima da média, mas não precisa ser o Perrone para ir bem, sabe? Fazer o básico bem feito, feijão com arroz, já traz um baita resultado. Então, assim, até a gente comentou lá de quais investimentos. Assim, a gente não vai aqui discutir sobre quais investimentos alocar, mas se alguém tiver dúvida, manda no comentário do episódio que a gente responde depois com algumas indicações. É só coisa simples, sabe? Não precisa ser, assim, liquidez curta, rentabilidade em renda fixa. O Brasil é um país bom para isso, assim, sabe? E o Brasil é um país cruel, no sentido de que o Brasil é um país que quem tem dinheiro guardado prospera meio que por causa desse juro real super alto, e ao longo do tempo essa coisa vai juro em cima de juros, juro composto. Então, assim, é um país em que o rico vai ficando cada vez mais rico. Por outro lado, quem tem dívida no Brasil são dívidas caríssimas. E essas coisas vão virando bola de neve. Então, assim, o pobre, infelizmente, vai ficando cada vez mais pobre. É muito difícil você entrar o cara não tem patrimônio, entra em dívida, depois sair disso é muito difícil. Então, mais um motivo para ou ter esse hábito desenvolvido desde o início, desde a fase mais embrionária, quando está lá recém-formado, ou para quem não teve essa janela de oportunidade,
reverter curso agora, porque não vai ter um outro melhor momento do que agora, porque o tempo vai continuar passando. Legal. Até um ponto que trouxe interessante, pessoal, deixem a avaliação 5 estrelas e comentem se vocês querem um episódio daqui a pouco só sobre investimentos, que a gente chama o Perrone aqui para discutir contigo. Cara, seria uma discussão bem boa. Legal. Felipão, legal. Só para a gente encapsular e fechar aqui, se você fosse voltar, cara, 20 anos atrás, qual seria o hábito que você, ou os hábitos que você adotou, que você adotaria de novo? Que eu adotaria de novo? É. Eu sempre juntei dinheiro. E eu fui empreender... 20 anos atrás eu estaria com 22. Eu estava na faculdade ainda. Então, nessa época, eu não tinha muito dinheiro, assim. Mas, assim, o hábito que eu sempre tive essa clareza de juntar dinheiro. Eu trabalhei 3 anos muito duro. Trabalhei realmente muito duro no banco de investimento para juntar dinheiro para poder começar empreender, o negócio que virou Beleza na Web, e eu me preparei para poder viver alguns anos só com o dinheiro que eu tinha juntado para poder tomar esse risco, lá em 2010. E não consumi o dinheiro que eu tinha juntado, sabe? Felizmente, mas isso foi sempre, mesmo desde cedo, né? Desde bem jovem, 22 anos, eu quis ter esse movimento de empreender, que era um movimento totalmente assimétrico do ponto de vista de risco. E o que me permitiu fazer isso foi ter um pouco de... Falar, cara, eu consigo me segurar aqui 2 anos e meio, sem ter nenhum tipo de renda, porque eu juntei. E viver num custo de vida bem baixo. E, poxa, essas coisas, pelo menos para mim, essa jornada deu mais certo do que errado. Então, que bom que eu tive esse hábito, eu certamente faria ele de novo. Legal, eu acho que esse é um ensinamento para o médico, porque a gente tem possibilidade de ter outros vínculos que nos trazem receita, então usar desses vínculos para se alavancar, ao invés de para se tornar um prisioneiro ali das algemas de ouro, né? Exatamente. Boa. Pessoal, então, encerramos esse episódio. Até o próximo Café Exponencial. Se isso acrescentou valor para vocês, deixem 5 estrelas. Se tiverem próximas ideias, sugestões, temas, estamos aqui. E é isso. É isso. Um abração.